Mateus capítulo 5, versos de 9 a 13. Diz assim: Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para esse dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, primeiro recapitulando, na semana passada nós começamos uma nova série aqui na Igreja Presente com o propósito de estudarmos a oração do Pai Nosso. A gente viu que Jesus ensinou essa oração no contexto do Sermão da Montanha, ali em Mateus 5, e nessa primeira parte da semana passada, nós focamos em entender melhor o preâmbulo que Jesus construiu antes de apresentar a oração em si, E nesse preâmbulo, Jesus apresenta 3 formas de oração, 3 modelos de oração. O primeiro modelo que ele apresenta, ele chama de hipócritas, É óbvio que ele está fazendo uma alusão aos fariseus, com quem ele tinha uma certa disputa. Aqueles religiosos que querem exibir uma espiritualidade publicamente, Uma mentalidade que continua muito presente nas nossas igrejas hoje, 2000 anos depois disso tudo, depois desse ensino. Nós vemos isso, as pessoas querendo de alguma forma utilizar o culto como um palco da sua espiritualidade, um lugar para exibir o quanto elas são espirituais e religiosas, São pessoas vaidosas que transformam o culto num espetáculo da religião, num show da fé, numa exibição pública daquilo que deveria ser restrito ao particular, ao íntimo. E é essa crítica que Jesus faz. Sobre eles, Jesus vai dizer que eles já receberam a sua recompensa, o que significa dizer que Deus não tem nada a ver com isso. Deus não está atento à oração deles, não está com os seus ouvidos inclinados para ouvi-los, porque a recompensa deles consiste simplesmente na admiração pela sua religiosidade. O segundo modelo que Jesus apresenta nesse preâmbulo é o modelo dos gentios, que colocam a expectativa em um ritual. Eles acreditam que se repetirem a oração a quantidade de vezes correta, ou se eles usarem a roupa certa, no local certo, no horário certo, no dia certo, seguir os preceitos certos, o Deus deles vai ouvir e vai ser obrigado a responder à sua petição. Essa é uma mentalidade ritualística, até mesmo idolátrica da religião, É aquela ideia de tomar posse da bênção, de fazer voto, de orar no monte e jejuar para convencer Deus a agir em nosso favor. Esse grupo crê sempre numa metodologia. Então, a religião que eles seguem é uma religião meritocrática, legalista. Então, se o primeiro é o exibido, o segundo é o legalista. Mas Jesus não fica só na crítica, Jesus aponta um caminho para os seus discípulos, que é o terceiro modelo. Ele contraria o primeiro modelo dos exibidos, orientando seus discípulos a entrarem num quarto, fechar a porta e orar a Deus em secreto. Sem plateia, simplesmente diante de Deus derramando seus corações. E ele contraria o segundo grupo dos legalistas, afirmando que a liturgia, o método, não é necessário, uma vez que a gente está falando aqui de uma relação de pai e filho ou filha. Logo, a oração dos discípulos tem duas marcas muito profundas: a marca da intimidade e a marca da liberdade. A intimidade em oposição ao exibicionismo dos fariseus e a liberdade em oposição ao ritualismo dos gentios. Então, esse é o resumo de tudo aquilo que a gente viu aqui na semana passada. E agora a gente vai entrar na oração em si, e cada dia, cada semana a gente vai trazer aqui um verso dessa oração. São 4 versos apenas, Primeiro verso da oração, então, está no verso 9, certo? Portanto, orem da seguinte forma:
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Para a gente entender quão disruptiva é essa instrução de Jesus, a gente precisa ir lá para a história do Êxodo, quando Moisés instruiu as normas de culto dos israelitas. Nesse contexto, foi estabelecida uma linhagem de sacerdotes, certo? Obrigatoriamente descendentes da tribo de Levi. Curiosamente, o próprio Moisés era da tribo de Levi. Então ele nomeou seu irmão Arão como sumo sacerdote, tipo um papa, né? O maior entre os sacerdotes é o sumo sacerdote. O trabalho do sacerdote era basicamente fazer a mediação do diálogo entre Deus e o povo e também representar o povo diante de Deus. Então ele fazia essa via de mão dupla no diálogo, no relacionamento entre o povo e Deus. Era o sacerdote quem apresentava os sacrifícios de animais queimados no altar diante de Deus para o perdão dos pecados do povo. Então ali ele estava representando o povo diante de Deus. Mas era também o sacerdote quem chegava diante do povo e dizia aquilo que tinha ouvido de Deus. O acesso ao Santo dos Santos, que é o espaço mais exclusivo do tabernáculo, mais reservado, é restrito ao sumo sacerdote. Só ele podia entrar ali, tanto que amarravam uma corda aos pés do sacerdote quando ele entrava nesse lugar, porque caso ele morresse lá dentro, ninguém poderia entrar para remover o corpo dele. Então eles puxavam essa corda para retirá-lo dali. Acontece que esse modelo religioso sacerdotalista já nasceu morto. Você deve lembrar que enquanto Moisés subiu o monte para receber de Deus as tábuas dos 10 mandamentos, Arão mobilizou o povo para fazer um ídolo de ouro na forma de um bezerro. Né? Ali em Êxodo 32, 4 e 5, ele diz assim ao povo: Ó Israel, esse é o seu Deus que o tirou da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Em outro episódio, Arão e Miriam, os 2 irmãos de Moisés, se juntaram para uma disputa de poder com Moisés. Está lá em Números 12, 1 e 2. Ou seja, o modelo sacerdotal já nasceu com manchas profundas de nepotismo, abuso de poder, idolatria, traição, etc. Tudo isso que a gente vê hoje sendo denunciado muitas vezes nas igrejas. Mas isso é de lá de trás, é do modelo que Jesus aboliu aqui. Com 2 palavras, Jesus põe um ponto final na era sacerdotal. Ele diz: Pai nosso. Na contramão do modelo sacerdotal de Arão, Jesus é o único sacerdote que socializa a relação com o Pai, ao invés de centralizar nele a relação com o Pai. Ele não diz o meu Pai, mas ele diz o nosso Pai. Jesus ensina que o acesso a Deus está ao alcance de todos. Basta fechar a porta e dizer Pai. Desse modo simples, sem atravessadores, sem pedágio, sem ungidões, qualquer pessoa pode acessar a presença de Deus. O caminho para a presença de Deus é a intimidade e o seu quarto é um portal para o céu. Pai nosso que estás no céu. Se por um lado o Pai é nosso, por outro o nome é dele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome ou o teu nome. Então, não existe uma casta de seres humanos especiais autorizados a falarem em nome de Deus. O nome dele é dele e de mais ninguém. É isso que significa santificado seja o teu nome. Santo não significa necessariamente imaculado, puro, mas sim separado. Quando alguém diz em nome de Deus algo que não vem de Deus, essa pessoa está tomando o nome de Deus em vão. E o nome de Deus não é simplesmente uma palavra, mas o conceito daquilo que é divino. Uns dias atrás eu compartilhei com o Esdras uma música de um artista secular chamado Rafael Castro, né? A música se chama Nunca em Nome de Satã.
Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa sobre essa canção. Ela deu uma pequena hypada nas redes sociais. E nessa música ele faz uma crítica mencionando diversas maldades que foram promovidas e praticadas em nome de Deus e não em nome de Satanás. Eu vou ler a letra aqui para vocês entenderem. Ela é bem curtinha, 3 estrofes só. Nunca em nome de Satã, uma bomba foi lançada, um desejo reprimido, outra raça escravizada, nunca em nome de Satã. Nunca em nome de Satã, uma moça foi queimada, um coitado iludido, todo um povo dizimado, nunca em nome de Satã. Nunca em nome de Satã, um amor foi condenado, uma classe escolhida, qualquer sonho abandonado, nunca em nome de Satã. É preciso reconhecer que ao longo da nossa história, essas maldades todas foram, infelizmente, praticadas, incentivadas, patrocinadas, até ordenadas por aqueles que falavam em nome de Deus. Se você assistiu o filme Cidade de Deus, você deve lembrar de uma cena em que a quadrilha do Mané Galinha compra um monte de armas e faz uma oração do Pai Nosso e parte para cima para trocar tiro com a tropa do Zé Pequeno, né? E aí eles fazem a oração toda errada, né? Eles não sabem conjugar os verbos direito, enfim, pessoal simples, né? Aquele é um relato curioso, mas ao mesmo tempo muito fiel, não só da realidade das comunidades, onde muitas vezes os traficantes, sim, impõem a força em nome de Deus e com orações, com o suporte espiritual de igrejas e de pastores, mas também nos comandos das Forças Armadas de diversos países. Todos os países estão em nome de Deus, né, fazendo guerra uns contra os outros, das lideranças políticas e econômicas do mundo, das negociatas nos corredores do legislativo brasileiro e até mesmo na mentalidade de algumas igrejas evangélicas. As pessoas entram em disputa em nome de Deus, mas na verdade estão promovendo o cão, né? É em nome de Deus que se mata, é em nome de Deus que se oprime, é em nome de Deus que se escraviza, é em nome de Deus que seres humanos criados à imagem de Deus são tratados sem a dignidade instituída pelo próprio Deus. Em nome de Deus se faz a obra de Satanás. Contra essa realidade posta é que Jesus ensina a gente a orar. Santificado seja o teu nome. Santificado, separado de toda essa bagunça, seja o seu nome. Então se percebe que uma frase muito curta, ela tem um significado muito profundo. Partindo para a nossa conclusão, por meio de Cristo, você foi autorizado a chamar Deus de Pai. E nenhuma pessoa na Terra, de qualquer patente, viva ou morta, tem autoridade para dizer a outra pessoa: você não pode ser filho de Deus. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto, a porta foi escancarada. O único sacerdote verdadeiro abriu mão da sua exclusividade e pavimentou o caminho para todo aquele que quiser chamar Deus de Pai. João 1, versos 9 a 13, está escrito assim, acerca de Jesus. Ali estava a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele é o nosso Pai, Pai de todos aqueles que receberam a sua paternidade, porque ele mesmo quis assim, não foi da vontade da carne, vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o nome dele é santo. Qualquer um que use o nome de Deus para promover as obras do diabo está afrontando o espírito do evangelho e afrontando a própria vontade de Deus. Ninguém está autorizado a utilizar esse nome para qualquer outro fim que não seja a redenção e a adoção de toda a criatura.
na família de Deus. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, pegando essa primeira frase. Na semana que vem a gente vai falar sobre o segundo verso da oração do Pai Nosso. E como de costume, queria trazer uma pergunta aqui para estimular vocês a participarem, né? A pergunta é a seguinte: na sua opinião, qual é o significado da expressão Pai Nosso em um contexto de diversidade e inclusão? E como isso se relaciona com o uso do nome de Deus para justificar ações egoístas ou violentas? Eu vou repetir e vou colar no chat aqui para a gente poder consultar. Na sua opinião, qual é o significado da expressão Pai Nosso em um contexto de diversidade e inclusão? E como isso se relaciona com o uso do nome de Deus para justificar ações egoístas ou violentas? Se alguém já estiver falando, você levanta a mão, se não, já pode abrir o microfone e compartilhar com a gente. Que bom que você chegou até aqui, é sinal que você assistiu toda a mensagem, e se você assistiu toda a mensagem, é sinal que ela te edificou de alguma forma, te levou a alguma reflexão, e queira ou não, esse é o motivo principal da gente estar aqui, gerar uma fé que é forjada na reflexão, no questionamento, na dúvida, tanto que você deve ter notado que no final da mensagem sempre tem uma pergunta para o pessoal que está participando ao vivo interagir, compartilhar novos pontos de vista, trazer contraponto, somar a toda a ideia que foi exposta. Se por um acaso você está assistindo aqui e não viu a reunião ao vivo, você também pode interagir aqui nos comentários desse post ou mandando inbox pra gente. Te interessa participar das nossas reuniões? É muito fácil. Essas reuniões acontecem totalmente online, então você pode participar de qualquer lugar do Brasil pelo Google Meet. Para acessar é só entrar em igrejapresente.com/encontro. Salvo raríssimas exceções, as nossas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas. E aqui todo mundo é bem-vindo, principalmente se você não se sente bem-vindo e acolhido nas igrejas tradicionais. A gente só não é tão tolerante assim com pessoas intolerantes, e a gente só não recebe tão bem assim pessoas perfeitas, mas a gente também está aprendendo. Se você quer saber mais sobre a Igreja Presente, dá uma olhada no nosso manifesto, clicando aqui. E se você quer seguir o nosso canal e acompanhar todas as reuniões que são postadas, é só clicar aqui. No mais, seja muito bem-vindo, espero que você se sinta em casa. Um abraço, tchau, tchau!